Boa noite, pessoal. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo bom? O começo do fim começa. Vamos então falar sobre uma das séries mais intrigantes da contemporaneidade, que é a série da Netflix, Dark. Peraí, antes, vamos respeitar os cânones, né? Então, Claro, vamos apresentar, falar para as pessoas curtirem a escola. isso. Bom dia, boa noite, pessoal, para mais uma sessão de Café com Lente, esse bate-papo já, entre aspas, tradicional. Não esqueçam nunca de nos seguir nas redes sociais, Jorge Gustavo, René Guedes e, mais importante que tudo, Instituto de Cinema de São Paulo. Tudo bem? Então vamos que vamos. Jorge, eu deixo para você introduzir o tema de hoje, é seu. Vamos então retomando, nós vamos falar sobre essa série que tem estimulado paixões mundo afora e que talvez tenha sido dos grandes acertos da Netflix recentemente, que é Dark, série alemã de 3 temporadas, são 28 episódios ao todo, e a gente vai discutir um pouco sobre essa série, alguns dos seus mistérios, algumas das perguntas não respondidas. Vai ter spoiler, então quem não assistiu, não nos assista. É melhor vocês assistirem a série primeiro para depois verem a nossa live, que vai ficar disponível nas redes da escola. O spoiler é impossível Spoiler tá liberado. o programa de hoje sem a existência de spoilers, né? Exato. Então vamos lá. E é interessante hoje porque temos duas opiniões antagônicas. Eu que sou um mega fã e o René que nem é tão fã assim. Não é nem tão. Eu não sou fã da série, mas assim, eu respeito o material original e eu quero discutir, eu e o Jorge passamos o dia de hoje, cada um nas suas respectivas casas, trocando muitas mensagens e refletindo sobre a série, né? Eu já vou dar aqui a minha primeira. Não vou dar minha impressão final sobre a série, vamos guardar isso para o final. Agora, eu assisti recentemente todas as 3 temporadas. Sendo muito honesto, eu via que Dark estava lá no acervo, no catálogo da Netflix, esbarrava eventualmente com outro texto sobre a série, mas nunca me interessou investir meu tempo nela. Até que eu comecei no passado recente, eu acho que por conta do lançamento da 3ª temporada, as pessoas viram, porque as pessoas que seguiam a série estavam muito ansiosas pro encerramento da série, começaram a discutir a série nas redes, essa discussão tomou as redes, e aí a série virou, ela meio que deu uma inflada, né? Eu não digo na sua importância, mas no seu fenômeno, né? E aí eu me vi obrigado a assistir. E é o que a gente vai discutir hoje. E a tua relação com a série, Jorge, é de antes, né? Não, na realidade, ela começou mais ou menos da mesma maneira, porque eu sempre coloquei ela na minha lista de desejos de assistir a série, né? Mas aí eu fiquei postergando, até que quando finalmente foi anunciada a 3ª temporada, que seria a última, eu falei, bom, então agora eu vou ver. Aí eu vi em uma semana e estou acabando de revê-la pela 2ª vez com a minha companheira. Parabéns, Jorge. Sobre o que fala Dark? Sobre o que fala Dark? Dark é simplesmente a história de umas crianças que morrem. E todo o mistério que cerca a morte daquelas crianças. Olha a minha acidez. Dark é a história de um sobrinho e uma tia que vivem um amor proibido. É isso, cara. Na verdade, também é isso. Porque a graça do Dark começa como se fosse uma série de terror. Pessoas preocupadas numa cidadezinha do interior da Alemanha sobre duas crianças que desapareceram, com um intervalo entre elas de 33 anos. Certo? Depois se descobre que mais uma criança desaparece e depois se descobre que esse não é o plot principal da série, que o plot principal tem a ver não somente com o sumiço das crianças, mas com viagem no tempo, teoria física, teoria de física quântica, filosofia,
Schopenhauer, e Nietzsche, Einstein, até que termina, até que envereda para multiversos, universos paralelos, até que a série encontra um desfecho. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é: os produtores da série muito bem onde queriam chegar. Porque eles sabiam muito bem onde queriam chegar, porque a série, obviamente, ela tem perguntas não respondidas, certo? E não são poucas, ou tem perguntas que são respondidas e que você tem que aceitar se você usar de uma suspensão de descrença enorme, certo? Mas ainda assim, eles sabiam onde eles queriam chegar. É diferente de Lost, por exemplo, que eles até poderiam saber onde queriam chegar, mas a ambição monetária falou mais alta, a ABC estendeu a série por 6 temporadas e Lost acabou do jeito como acabou. Mas Dark acabou quando deveria acabar. Eu acho, inclusive, que Dark poderia até ter alguns episódios a mais para desenvolver melhor a terceira temporada e a ideia do multiverso e a ideia da solução que resolve a coisa toda, que é a história da Terra Zero, do universo de origem, certo? Porque isso ficou muito jogado, uma saída meio Scooby-Doo, né? Do nada ela tirou da cartola, convenceu o Adam em 5 minutos e resolveu, certo? Mas o que eu acho graça, o que eu acho interessante de Dark é que Dark parte de algumas premissas interessantes. Ele pega tudo aquilo que já foi produzido sobre viagens no tempo e multiversos, e aí a gente tem uma parte da cinematografia do David Lynch, um filme do Richard Kelly, que é Donnie Darko, certo? Todos os filmes de viagem no tempo, De Volta para o Futuro, Interestelar, Loop, Efeito Borboleta, tudo isso está lá, certo? Eles pegam tudo, colocam tudo no mesmo caldeirão e dali sai um negócio novo. E aí qual que é o negócio novo em relação ao restante? É a ideia de que o tempo não é uma dimensão coletiva, certo? O tempo é uma dimensão individual. Então, o meu presente pode ser o seu futuro. E o meu futuro e o seu futuro pode ser o meu passado. E ao fazer isso, ela traz todo um dinamismo para a série que é inédito. E todos aqueles questionamentos que são postos no De Volta para o Futuro, de que o Marty McFly não poder, ele correu o risco sério de não nascer, não existe. Porque como ele já existe no... E aí, a outra coisa interessante da série é a defesa de que você não tem como mudar o passado porque você já existe no futuro. E se você existe no futuro, é certo que algo aconteceu no seu passado que você não tem como mudar. Porque senão você não existiria. Certo? Eu acho que a conversa hoje vai ser um tanto louca, mas... Até porque a série também não é... Ela tem essas dificuldades interpretativas, mas eu acho que o forte do Dark ela não é uma série do ponto de vista cinematográfico grandioso. Ela não tem uma cena grandiosa. Tá, você pode até falar que a cena final do Jonas e da Marta, quando eles finalmente dizem que valeu tudo a pena e que eles são incríveis juntos e que é para não esquecer disso, pode até se falar que aquela é uma cena grandiosa, mas do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista da técnica, não tem cenas grandiosas. O forte do Dark é o roteiro, a maneira como ele foi redigido, a maneira como ele se amarra e a maneira como eles filmam aquele roteiro, que a despeito de ser complexo, ele não impede o entendimento de como as coisas estão se dando. E, aliás, é a graça. Porque quanto mais você revê, mais coisas que você não pegou da primeira, você percebe que estavam ali. Jorge, eu entendo que a alma mesmo, assim, o projeto, o que dá sentido para o projeto, porque para mim, a gente vai discutir muito vários pontos, a série tem muitos propósitos, eu acho que ela é muito bem sucedida em alguns e não tanto em outros. Mas, assim,
é fundamental, já que o filme joga o espectador num emaranhado de épocas e dimensões diferentes, a série quer provocar um certo estranhamento no espectador médio. Ela quer confundir o espectador, né? Ela quer jogar o espectador nesse labirinto. E todo projeto audiovisual que se propõe a isso precisa se garantir numa montagem muito boa. E isso a montagem realmente é muito boa. Então, sem a montagem, a série ela se perderia. Então, eu acho que o grande trunfo técnico é óbvio, né? É uma produção muito bem feita, é uma direção, a gente até discutiu isso mais cedo, é uma direção ok, ela não compromete, ela é muito... A imersão naquele universo conta mais que qualquer maneirismo visual. É uma série profundamente alicerçada no roteiro. Eu gosto da ambientação melancólica da série, a gente vai falar mais sobre isso também, desde a música, né, da música que abre a temporada. Aliás, toda a trilha sonora tem um tratamento com tonalidades que remetem a sempre um estado de espírito de desânimo, de melancolia. E toda hora os personagens estão falando, cara, eu não vejo a hora de qualquer das dimensões. Eu não vejo a hora de sair dessa cidadezinha aqui, a tal da Viden, que nem... Winden, não existe. Não existe, né? É a Macuco, Como que chama a cidade lá do Gabo, do Gabriel Garcia Marques, pro 100 Anos de Solidão, a Macuco. Não, é Macondo. Macondo. A Macondo. É a Macondo Teuta, essa vida aí. Então, assim, é um lugar triste que tem uma usina nuclear com Então, assim, as pessoas, principalmente os jovens, se não fosse toda a confusão organizada, arquitetada pelo roteiro, eles já teriam muitas razões para tentar sair dali. E esse espírito, esse estado de coisas permeia a série durante toda a trajetória. Então, assim, se isso faz bem para a ambientação, eu acho que isso, por exemplo, impede o espectador de... Porque, assim, como a série é sempre tratada numa temperatura média no que diz respeito à importância dos personagens, a intensidade emocional dos personagens naquela cena, como tudo é tratado de uma forma bastante melancólica, nem quando morre um personagem que é muito importante para a trama, você liga. Aí você me vem com o ardil, não, porque na verdade Mas não é o ardil, é a série. Jorge, pelo amor de Deus, Jorge. Mas não tem... Primeiro ponto de polêmica aqui. Mas não tem um ardil, porque o próprio... Lógico que tem um ardil. Não é um ardil. Lógico que é. Faz parte da série desde o início. Ô, Jorge, a partir do momento que a série investe, pede para eu investir muitos e muitos capítulos num determinado personagem, e quando ele morre, eu não sinto absolutamente nada, alguma coisa está errada, cara. Não tá errado, porque lógico que tá, Jorge. Não tá, porque aí que tá. Primeiro, você investiu tempo achando na identificação e na hora que ele morre você se abala, mas a todo momento a série coloca na boca dos personagens, inclusive. No fundo, ninguém morre de verdade, porque passado, presente e futuro são ciclos que se sobrepõem e acontecem simultaneamente. Então, pega o caso da Cláudia, por exemplo. A Cláudia, ela morre no ano... A Cláudia Tiedemann, que é quem efetivamente vai resolver a coisa toda no final de Dark, ela morre no ano de 1954. Ela realmente morreu em 54. Antes disso, ela foi para 1986. Antes disso, ela foi para 2020. Antes disso, ela foi para 2054. Então, o que a gente está assistindo não são... O que nós estamos assistindo não é uma linearidade do tempo. Nós estamos vendo coisas que acontecem ao mesmo tempo em diversos momentos, passado, presente e futuro. Então ela morreu em 54, mas ela está viva em 2054, 2020, 2086, porque tudo aquilo é passado para ela. O futuro da Cláudia Tiedemann é morrer em 1956, mas antes disso ela nasceu em 50, ela nasceu um pouco antes de 53,
ela era adulta em 86, que é passado, ela foi para 2020, ela foi para 2054, e assim ela foi transitando entre mundos. Transitando entre momentos diferentes no tempo, até que ela finalmente encontra um final da vida em 54. Mas por que você não se identifica com a morte dela? Porque você sabe que aquilo é um momento. Você tá... Não é só dela. Quando o Jonas morre. Mas aí que tá. No final da segunda temporada, porque é o seguinte, tem muito Jonas, né? Mas o Jonas que conduz a narrativa, pelo menos nos 2/3 da série, é o Jonas da primeira dimensão. Vamos estabelecer primeiro uma certa organização geográfica da série. A série tem, então vamos lá, ela tem a Terra de origem, onde o cientista que perde o filho e a nora inventa a máquina do tempo. Isso. Aí ao fazer isso, ele cria fracassa e cria 2 mundos. Isso. Ele cria 2 mundos, exatamente. Aí ele cria o mundo, a primeira dimensão, onde na verdade a série começa. Ok, o mundo do Jonas. No mundo do Jonas, e ela vai também pro mundo 2, onde o Jonas nem nascido foi. Que é o mundo da Marta, ok. Exatamente. Bom, a gente vai seguir, a história vai sendo narrada a partir da perspectiva do Jonas. E aí, abre aspas, assim, desculpa, eu tô... essa série é o momento que eu tenho para destilar toda a minha acidez, assim, sabe? Que personagem chato, tonto, idiota. Ele é enganado por todo mundo, por Mas tudo ele e todos. Fala. É um personagem triste. Gente do céu, ele é um triste, sabe, cara? É uma tristeza emo. Típica dessa juventude, cara. Olha, Jorge. Ele era muito ingênuo. Ele admite, o Adam, ele se torna o Adam e ele fala pra Marta: Você entregou para ele? Entregou. Eu era muito ingênuo mesmo. Ele é. Aí que tá. O Adam, esse Adam que tem esse... Bom, primeiro, né? O roteiro não explica direito porque que ele tem o rosto deformado. A gente entende que é por conta das viagens do tempo. Isso. Cara, puta ardil do cacete, vai. Mas ué, isso mostra na série. Então, o tal do Adam... Na hora que ele tá construindo, a máquina do tempo, com vários choques. O Adam, que fica caracterizado como vilão do X-Men, com aquele sobretudo e careca, na verdade ele é um idiota, porque ele só vai entender no último capítulo que é muito mais fácil do que ele imagina fazer o que ele quer fazer. Aí que tá, não é fácil, porque o que acontece? São 2 facções, o Sigmundos e o Eretlux, que é a facção a seita do Jonas e a seita da Marta. Jorge, desculpa te interromper rapidamente. Eu tô acompanhando aqui o pessoal falando, tanto no Instagram quanto no YouTube. O Luiz Júnior, lembra? Foi um aluno nosso. Lembro, aluno nosso. Porra, ele é o escritor Luiz Júnior. Ele já viu Dark 2 vezes. Ele deve estar querendo invadir a tela e me esganar, cara. Provavelmente. E a Cristina Lucchesi diz assim: creio que a intenção da série não é o foco na ciência em si, mas na dramaturgia dos personagens. Mas a ciência foi apenas um veículo para a discussão da predestinação. Eu concordo. E isso acentua o problema. Se o problema é na dramaturgia, a partir do momento que a dramaturgia não consegue fazer com que eu tenha qualquer tipo de preocupação ou de empatia por qualquer um daqueles personagens, alguma coisa tá errada, Jorge. Mas aí que tá, você não vai ter uma preocupação com aqueles personagens porque não faz parte da dinâmica da série, porque você sabe que aquelas pessoas não morreram. Pelo amor de Deus, é óbvio que não. É óbvio que não. A série fracassou. Cara, não é porque fracassou, não. Alemão que os caras não... É assim, Jorge. E a série tem um ardil, né? Pelo fato dela ser falada em alemão, eu tinha uma namorada na faculdade e ela é toda snob, que ela falava alemão. Ela falava assim: Renê, filosofia lida em alemão tem outro... Filosofia, quando ela é lida em alemão, ela tem, as palavras têm outra repercussão, elas te influenciam de uma outra maneira. Então, assim, às vezes, aqueles personagens estão falando platitudes, mas como é em alemão, eu tô sendo aqui maldoso, gente.
Mas assim, eu te interrompi, continua, depois eu volto. Porque aí vamos voltar, vamos viajar no tempo e ir para House, certo? Chega para ele e fala: na verdade, ninguém morre de verdade. O que acontece? As pessoas estão, elas vão efetivamente morrer, mas como o tempo... A Rebeca falando, Jonas chato pra caralho, eu concordo. Aliás, tanto o Jonas quanto a Marta, dois personagens, cara, olha, esse é o grande problema da série, eu não consegui estabelecer uma relação emocional com ninguém. Continua, Jorge. O que importa não é quando a Cláudia Tiedemann morre, que é 54. Na realidade, é tudo que ela fez para chegar em 1954, que inclusive vai permitir que ela faça o que ela fez em 2017, o que ela fez em 2020, o que ela fez em 2054. O que importa é a trajetória, não se eles vão ou não morrer, entendeu? Ô Jorge, eu sei, assim, minha briga é o seguinte, assim, não interessa se o propósito do projeto é montar alguma coerência em função da promessa que o roteiro nos entrega, ou entrega para a maioria das pessoas, né? De que, olha, essa é uma história que tem vários lapsos temporais e ela é muito bem organizada, arquitetada. Eu não ignoro isso e eu reconheço isso. Agora, o problema é o seguinte, cara, a partir do momento que a gente ignora a gente não consegue desenvolver empatia com os personagens e, digo mais, empatia com as situações, a gente fica refém de um universo que ele elabora situações, ele constrói e dissolve as situações existe um nexo causal das relações temporais, mas não em relação as dimensões da cena. Deixa eu te explicar. Cara, o que a série mais faz durante as 3 temporadas tem 2 personagens conversando, de repente entra um terceiro. Da onde veio esse terceiro? Cara, dane-se, ele apareceu. Porque ele tem aquela maquininha que faz ele viajar uma dimensão ou uma época para outra. Porra, cara, então é assim. A partir do momento que eu sei que a ameaça pode entrar por uma porta e ameaçar aquele personagem, ou aquela cena, ou até mesmo a perspectiva da condução da história, eu fico absolutamente refém, assim. Então, e aí o que a série me obriga? A série me obriga a assistir aquilo passivamente. Não, porque aí não é passivamente. Porque ela exige de você que você construa mentalmente as teias o fio de Ariadne, as teias de relações que constituem aquelas famílias e como elas se interligam, seja no mundo 1, seja no mundo 2. Entendeu? E como é que isso, no final das contas, vai ou não se resolver? Porque não importa. É claro que importa como é que o Jonas vai virar o Adam. É claro que importa como a Marta vai virar a Eva. Mas o mais importante é qual dos dois vai ser bem sucedido. Seja o Jonas na tentativa de destruir tudo, seja a Eva na tentativa de manter tudo para que o mundo dela continue existindo. O que eles não percebem, que é algo que aí só a Cláudia vai ter depois, e aí eu concordo com você, a saída Scooby-Doo da Cláudia para descobrir, então já sei como desfazer tudo isso, aí isso realmente foi muito Scooby-Doo. Porque isso foi mal trabalhado. Porque é aquilo que eu te falei, se a Cláudia sabe como resolver aquilo, as demais Cláudias deveriam também saber. Não a Cláudia do mundo 2, mas as Cláudias, a Cláudia em diversos momentos do tempo. Certo? Sim, porque a Cláudia... Se ela não sabe... Então, mas aí não mostra aonde, em que momento ou que houve em que ela percebeu, eu acho que é ali o problema, entendeu? Jorge, isso de fato desde a primeira temporada, a Cláudia, para todos os efeitos, ela é construída, seja pelos extratos, porque o roteiro vai
ele vai construindo a trajetória daquele personagem aos poucos. Mas a gente vai entendendo que aquela personagem é uma espécie de juízo moral daquela trama. Concorda? Sim, então, mas assim, ela é o juízo moral, mas ela tem uma motivação terrena, que é salvar a vida da filha. Cara, tudo bem. Mas, pô, a motivação do Jonas é destruir a galáxia, destruir tudo. Não, é porque a motivação do cara o cara já tentou desfazer aquele nó e reviver a Marta tantas vezes sem sucesso, que uma hora o cara abriu mão. Falar, não dá. Cara, mas aí que tá, Jorge, olha só, sobre a perspectiva desses dois, imagina, sobre a perspectiva do Jonas velho. Cara, ele não sabe que tudo começa, o diapasão dessas duas dimensões se dá a partir do momento que o cientista, o relojoeiro, constrói aquela máquina? Aí é que tá. Não, e eles não tinham como saber isso. Claro que tinham. Eles dois não tinham como saber. Só quem tinha como saber isso foi a Cláudia, porque ela foi atrás disso. Mas isso eu concordo com você. Se isso tivesse sido melhor trabalhado, você não teria essa dúvida. A questão não tinha como. Então, essa a Eva dúvida... saber, porque eles não fizeram aqueles passos. Então, eu tenho essa dúvida. Tentando se anular. E ao se anular, eles não conseguem ver a coisa maior. Eva não consegue ver mais do que o Adam. Não, exatamente. Existe essa dúvida. Agora, na minha opinião, o último capítulo, tá, eu reconheço, ele é bem costurado, ele é bem construído. O capítulo em si, não a trama que leva até ele. É poético, ele encerra esse ar melancólico de uma forma apropriada, é bonito, é lírico, é um final lírico, porque aquelas pessoas elas vão se dissolvendo porque são memórias que vão se perder. Sim, exato. São memórias que vão se perder. Então, o efeito especial que foi pensado para aquilo foi muito bem feito, muito bem pensado, e constrói talvez a cena mais impactante de toda a série é exatamente o final. Agora, é muito cara, assim, eu vou falar no português de São Bernardo. Toda essa confusão, cara, e bastaria alguém ficar no entroncamento da estrada lá em Vida em 74 e pedir pro menino no Opala, que aquilo é um Opala, né? O carro que ele... Sim, mas aí que tá. O Opala não cruzar a ponte, porra. Beleza, mas para alguém saber, mas a única pessoa que conseguiu saber isso foi a Cláudia, em função das inúmeras experimentações nas linhas temporais dos dois mundos que lhe permitiu chegar nessa conclusão. Mas veja bem, isso que eu acabei de falar é em função de tudo que eu repeti depois de ouvir a primeira. Se disser que é isso que está na tela, não é. Entendeu? Ô Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, é a Maria Paula Cancian. Ela pergunta assim. Isso, a Maria Paula Cancian, ela fez uma pergunta aqui. Um bom roteiro é aquele que te deixa cheio de perguntas para as teorias criadas, ou aquele que, sim, tem teorias, mas que elas são em algum momento respondidas, na sua opinião? Posso falar antes? Fala. Eu acho o seguinte, Maria, é assim, eu acho que você tem bons roteiros para os dois exemplos que você deu. Mas uma regra básica de roteiro, eu não sou especialista em roteiro, poxa, provavelmente tem gente aqui com muito mais capacidade para poder responder isso do que eu. Agora, o que eu acho? A partir do momento que você determina o tom da história, né, a que você determina as regras daquele universo, você não pode fugir daquela arena. Então, a partir do momento que você determina um tom sóbrio para a série, né, com uma certa perspectiva científica de tudo aquilo que ele está mostrando, tanto é que a série, eu não acho isso um erro, eu acho que é até um instrumento necessário, de tempos em tempos ela vai compartilhando algumas teses científicas daquilo que ela vai mostrando, né? Porque de outra forma seria impossível entender aquilo lá. Então, mas a partir do momento que você determina um conjunto de regras, e aí você encontra buracos no roteiro que não respeitam as regras que você definiu para aquele universo, aí eu acho que o roteiro começa a apresentar problemas. E aí a maneira como a série se encerra, na minha opinião, ela é um buraco de roteiro. Ela acelera
uma série de relações que foram dezenas de relações que foram de pontos abertos que foram sendo criados, abertos pelo próprio roteiro e que se encerram, na minha opinião, de uma forma muito, cara, surpreendente e simplória. É um final simplório demais. E isso eu concordo com você. Então, assim, isso é um erro. Mas isso não é buraco de roteiro. Só para terminar, eu bato nisso pelo seguinte, porque os fãs da série ficam falando, não, porque é uma série que está completamente alicerçada na racionalidade, em princípios físicos, tem a fantasia, mas as relações de causa e efeito são respeitadas na série, mais ou menos. Existem alguns buracos, e esse talvez seja o maior deles. Então, aí eu vou responder a Maria Paula já te replicando. Eu acho que o roteiro do Dark é bom porque ele não é que ele é cheio de perguntas para teorias criadas. Ele cria teorias e dá as perguntas e dá as respostas, e a discussão é sobre se as respostas são ou não suficientes para aquele tanto de questionamentos que ele construiu. Certo? Por exemplo, vamos comparar com Lost. Lost fez a mesma coisa. Foi suficiente? Não foi. Agora, em Dark, as respostas que eles fornecem para a maior parte dos mistérios que eles nos apresentam, até porque tem alguns que eles realmente não apresentam, elas são satisfatórias, sim, mas elas, ao mesmo tempo, permitem que elas sejam questionadas. Certo? Ela permite que elas sejam questionadas. E isso é a graça do Dark. Agora, buraco no roteiro. O roteiro não tem um buraco. Buraco é se acontece alguma coisa que, por mais inverossímil que fosse, ela não contenha elementos que lhe permitisse chegar naquilo. Eu concordo contigo quando você fala o desfecho é muito rápido, o desfecho é muito acelerado e foi tirado da cartola. Tudo bem, isso é um ponto. Mas dizer que aquilo não poderia estar presente, aí não é verdade. Aí poderia estar, tanto que estava. Aí não é buraco. Você pode dizer que ele é mal construído e pouco desenvolvido nesse aspecto. Mas não é um furo a ponto de, não, mas isso não estava previsto em lugar nenhum. Estava. Até estava. Mas não seguindo, mas pode ter sido mal desenvolvido. Isso a gente concorda. Mas não é um furo no roteiro. Entendeu? Até porque a série parte de uma premissa básica, que é o bendito do paradoxo do avô, o paradoxo do bootstrap. As coisas não têm uma origem, porque as coisas no futuro voltam no tempo para criar as condições para que elas existam no futuro. E elas ficam nesse loop infinito, certo? Sem ter uma origem, sem ter um fim. Todos os personagens ali, eles surgem em função das suas versões do futuro, que voltam em algum momento para construir as condições para que elas existam no futuro. E como elas vivem nesse loop infinito, elas não têm uma origem definida, porque não existe uma linearidade do tempo. E aí a gente volta para a discussão de quem está morto e quem está vivo. Aí é a bendito gato de Schrödinger. Enquanto você não vai lá e abre a caixa, ele está vivo e está morto ao mesmo tempo. Porque as três linhas de tempo, passado, presente e futuro, elas estão acontecendo simultaneamente. Enquanto você não vai lá ver o que aconteceu, a Cláudia está viva e está morta. O Uri está vivo e está morto. O Jonas está vivo e está morto. Agora, se tem um elemento que aí não é que tem uma resposta, mas é uma resposta meio, com perdão da palavra, moda caralha. Na verdade, é uma pergunta extraída do ITDK, Instituto Tirei do Cu, que é: se o Jonas é resgatado no final da temporada 2 por aquela Marta e ele vai para o mundo 2, aí lá ele morre, por que ele consegue bifurcar a sua existência, a Marta consegue bifurcar a sua existência e o restante não tem sobrevida? Mas é óbvio, Jorge, porque... porque eles são os dois personagens centrais da série. E aí alguém disse aqui, eu não sei se no YouTube, porque tem as tais das referências bíblicas. Tá, é verdade. O próprio nome Jonas e Marta são nomes bíblicos. Adão e Eva, que são os criadores de tudo. Adão e Eva, exatamente. Então, por isso que eu te falo, cara, se esses dois, e eu nem falo de consciência, se aqueles dois rostos são os rostos que a gente vai acompanhar, em tese a gente vai se importar com eles.
E a partir do momento que a gente está cagando pro que acontece, tem um problema, Jorge. Mas aí você, Tem um homem de quase 50 anos, que caga para aqueles adolescentes. Bom, você não precisa me desnudar assim na frente de todo mundo. Mas aí é porque você caga para essa juventude. Então, ó, a Cristina Lucchesi diz uma coisa que bem... tá muito em consonância com a minha apresentação dessa Macondo Teuta, né? O Viden é um mundo de Maia, uma ilusão, e como toda ilusão é sombria, como os personagens, sem perspectivas de felicidade e melancolia. Isso é interessante, ela está dizendo, obviamente isso faz parte da assinatura da própria a própria experiência para entrar nesse universo, ela é marcada por esse pessimismo, né? Então é uma série, eu não me lembro, ninguém ri. É impressionante, são três temporadas e ninguém ri, não tem uma risada na temporada. Não tem felicidade ali. Não tem felicidade. Agora, porque veja bem, olha só, e aí eu acho que é uma incongruência do roteiro. Muita gente quer sair de vida, não importa como e como. Não importa de que forma. Cara, a elaboração do roteiro leva essas pessoas para outras dimensões, inclusive. Cara, por exemplo, se eu sou um personagem daqueles, que eu tô junto com aquela turminha do Stranger Things, que vai pro passado com um dos Jonas, né? Cara, se eu sou um daqueles, cheguei no final do século XIX. Cara, eu vou mandar essa cidade pra casa do... eu vou dar uma banana pra essa porra dessa cidade, vou pegar um cavalo e vou pra Paris ou pra Berlim. Já pensou, cara? Vou viver aí na Paris da transição do século XIX pro século XX. Então, mas aí que tá, você não consegue. A Priscila, que é minha companheira, fala a mesma coisa. Só que aí que tá, é o que eu vou falei pra ela. Não, peraí. Não consegue, é uma ilação sua. Porque não mostra isso. Não é ilação minha. Eles não conseguem, por quê? E aí tem a ver com aquilo que você me falou ainda hoje na hora do almoço. Porque existe um determinismo na série. Existe uma perspectiva determinística na série. Eles não conseguem, por quê? Porque sair de Winden e ir para Paris da Belle Époque, ou sei lá, para Londres do final do século XIX, não está no futuro daquelas pessoas. Então elas não podem. Que é o que acontece quando o Jonas tenta se matar. O Jonas tenta se matar, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele existe no futuro. Se ele existe no futuro, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não vai conseguir se matar. Porque o futuro dele já está determinado. Entendeu? Não, tudo bem, não, eu entendo isso. Então, exato, assim, a série ela é permeada por esse determinismo. Porque, assim, vamos lá. Quais os temas centrais da série, né? E ela abre muitos temas. E eu acho que ela trata melhor uns do que outros. Por exemplo, vamos dos mais aparentes. Primeiro, né? Ela diz o seguinte: olha, assim como Legião Urbana, cara, você também vai errar como seus pais. Tá certo? Sim, ok. 2, todo mundo é triste na série. Ok. 3, eu sei, nós somos falhos. Nós somos falhos. E não importa o que você faça, existe um determinismo que vai definir, por definição, o que você vai fazer, o que vai acontecer com a sua vida. Seja você transportado para uma outra galáxia, para uma outra dimensão, que você vá para o passado, para o presente e para o futuro. Aí, quem organiza, porque já que é uma série que abre tantas fronteiras, que se presta a discutir tantas teses científicas, né? Isso quem organiza o universo dessa forma? O universo é fatalista por definição, é Deus, é uma inteligência cognitiva, é um grande arquiteto que faz tudo aquilo. Eles se refugiam na ciência, em tese, quando eles colocam lá a partícula de Deus, né? Que é a partícula de... Como chama? Eles falam de tudo, a partícula de Deus, o bóson de Higgs. Que aí, a partícula de Deus é o bóson de Higgs, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim.
Mas tudo bem, mas assim, a partir do momento que eles. Porque assim, toda a série quer dizer para o espectador o seguinte, cara, você pode ser quem você quiser, mas na verdade não, você sempre vai ser um fudido. Mas é o que. Mas é o. Eu preciso investir 3 séries de absoluta melancolia para alguém me dizer isso, Jorge. Ué, é apegado. Os caras quiseram fazer. Eles quiseram fazer desse jeito, tá certo. E é aquilo, mas é aquilo que eu estava te falando. É a citação do Schopenhauer. O ser humano é livre para fazer o que quer, mas não para escolher o que quer. O mote da série é isso. Eles podem fazer o que eles quiserem. Mas eles não são livres para escolher o que eles querem desejar. Ô, Jorge, olha só, eu vou te fazer uma pergunta agora que você vai pirar, cara. O Ricardo Ciolin eu vi aqui. O que o Jorge acha? Quais as referências da novela Vague em Dark, Jorge? Juro, 0. Olha, cara, eu vou pagar um pau para você se você achar. Não tem. Na minha opinião, a grande referência dos criadores é David Lynch. Tudo bem. Tá lá, Twin Peaks tá lá. É Twin Peaks. Essa sensação. Mulholland Drive tá lá. Exatamente. Vamos botar o espectador num labirinto de sentidos, um labirinto cognitivo, e assim como aqueles personagens estão perdidos, você também estará. Topa essa viagem? Eu topo, cara. É isso? Oi? É isso? Você topa a viagem, é isso? Exatamente. Por que eu topo a viagem no David Lynch? Não, eu topei a viagem, tanto é que eu fui até o final, né? Mas eu topo a viagem do David Lynch com graça, porque tem uma ironia no texto do cara, sabe? Tem soluções visuais, algumas delas impossíveis de serem traduzidas ou identificáveis, mas tem um mistério ali, entendeu? Com alguma graça. Mas Dark também tem. Não tem, cara. Não mas tem. Também, você tá querendo comparar o David Lynch com os caras. É a mesma coisa que comparar, sei lá. E aí eu vou chutar o pau porque eu gosto de Dark. A Ferrari com Fusca. Pô, mas caramba, eu tô... Não, você pode comparar o Baran Oda, que é o showrunner de Dark, com o Damon Lindelof do Lost. Aí o alemão é muito superior ao Damon Lindelof. Mas, assim, infinitamente superior. E olha que o produto que o Damon Lindelof vai fazer depois de Lost, que é The Leftovers, é um primor. Adoro The Leftovers. Mas não dá para comparar o que o Baran Oda quer fazer no Dark com o Damon Lindelof, que é um par dele na mesma mídia, entendeu? E aí o Ricardo tem um ponto. É verdade, é mais do que Schopenhauer, é o eterno retorno do Nietzsche. É o que o Ricardo tá falando aqui. E o Ricardo falou, Ricardo, não força nisso. O Ricardo tá... Ricardo, pelo amor de Deus. Aquela tristeza balzaquiana bem novela. Aquela tristeza balzaquiana. Não, eu acho que não tem tristeza... Eu acho que não tem tristeza balzaquiana. Eu acho que o que tem ali é natural, é uma necessidade daquelas pessoas saírem de uma cidade obscura. Aliás, cara, eu vou dizer uma coisa. Na minha opinião, em relação à geografia da cena, eu acho um erro na decupagem da série. A gente não sabe os limites daquela cidade. Porque é sempre o cruzamento. Okay. É sempre o cruzamento lá em frente à usina, é a escola, é a delegacia e é a casa dos personagens. Que porra... Que cidade é essa, cara? Não, tudo bem, concordo com isso. Mas ainda... É que eu acho assim, cara, eu fui falar com uma pessoa que eu conheço, ela tá num... E assim, eu comecei a... Eu não digo desconstruir, quem sou eu para fazer isso com uma série dessas, mas comecei a levantar alguns pontos, né? Cara, a menina ficou... me lembrou muito o tipo de paixão que Interestelar causou quando surgiu. Mas é que Interestelar é cafona, porque Interestelar ele alça o amor a uma variável ao mesmo nível do tempo. E isso torna Interestelar um filme ruim, porque termina de uma maneira bizarra, certo? Agora, o Dark não.
o amor é aquilo que move aquelas pessoas, certo? Mas nem de longe ela está no mesmo nível de ser uma variável científica como o tempo, que é tão relevante para a série. Eu até entendo o que a Cris está dizendo, que o cerne da trama são as questões existenciais colocadas para a filosofia, o hermetismo, a religião, que é mais do que a ciência. Mas o próprio uso da caverna, né? Que é o mito da caverna, do Platão. Mas é que tá, mesmo assim, a gente não consegue discutir essas questões se a gente não entender o papel que a ciência tem para explicar na forma como aquelas questões filosóficas vão ser utilizadas, entendeu? Não, tudo bem. Assim, mas, de novo, né, Jorge? Cara, eu tô na minha. Eu acho que na minha fase que a beleza de quase qualquer projeto audiovisual tá na sua simplicidade, na minha opinião. E de novo, assim, eu entendo tudo isso. A gente discutiu mais cedo, montagem e roteiro são os dois grandes feitos do projeto. Assim, convenhamos, os atores são bons. Você sabe uma coisa que eu achei legal no cast? Aí eu vou elogiar também. Porque a gente ficou falando, porra, mas uma série americana ela teria essa saída. Ela resolveria essa questão dessa forma. Bom, teria muito mais explosões, né? Primeiro de tudo. Sem dúvida. Mas assim, eu acho que eles pegam atores que para o resto do mundo, eu não sei se esses atores são conhecidos na Alemanha. A que faz a Charlotte, ela faz um longa-metragem do Baran bo Odar. Tudo bem, mas assim, para a maioria esmagadora do mundo, são atores virtualmente desconhecidos. Então, como a gente não tem acesso aos maneirismos das suas interpretações, tudo tem um frescor muito grande em tudo que eles entregam. E tem mais também. Os atores, eles têm cara de pessoas, eles se parecem com pessoas normais. Não tem ninguém absolutamente bonito na cena. Não tem. Todo mundo é sujo, não toma banho há pelo menos um mês. Ou 33 anos, mas independente disso, as pessoas têm cara de pessoas normais. Sim. Isso eu acho bem legal. Porque, de novo, né? É como se a série dissesse o seguinte: na Macondo Teuta não tem espaço para beleza. Não tem. Não tem espaço para luz, não tem espaço para beleza. Mas, cara, tudo seria resolvido se o moleque lá, filho do rejoleiro, não caísse na ponte. Mas para mim, e aí eu concordo com a Gabriela, por isso que eles entregam uma coisa mais factível. Porque se a gente for pegar o Lost, por exemplo, que é a série que tenta se aproximar mais do Dark, lá todo mundo é modelo. Os 48 do Oceânico 815, todo mundo é modelo, todo mundo tá limpo, ninguém se suja. Sabe, os caras estão no meio do mato, numa ilha no meio da Indonésia, tá tudo bem, entendeu? Agora, no Dark não, tá todo mundo sujo, ferrado, deprimido. O cara que trai a mulher 2 vezes, trai a mulher com outra, abandona a mulher grávida. Agora, é aí que tá, a discussão que a série é forte é o determinismo e o livre-arbítrio. Se as pessoas são ou não são livres para escolher o que querem, ou se está tudo determinado. Essa é a discussão de fundo do Dark. Entendeu? Sim. E agora, mesmo assim, eu acho que ela não entrega algumas respostas que, assim, não faz muita diferença para a trama principal, mas que seria interessante saber. Por exemplo, por que raios o Egon Tideman do Mundo 2 precisava viajar no tempo para preservar a sua linhagem? Por que raio? Ele não dá uma explicação, mas por que raios aquelas crianças precisavam morrer? Eu até entendo que elas precisavam morrer para fazer os ciclos acontecerem. Exato. Por que aquelas crianças precisavam morrer? Porque é a morte delas que faz todos os ciclos acontecerem. Mas isso ele não tá, isso se deduz, mas ele não explica isso. Ele não dá mastigado. Agora, para mim, o que falta explicar, e aí eu acho que é um defeito da série, eu converso com o pessoal do meu familiarismo, né? Beijo Cris, beijo Jarbas, beijo João, que é a questão o personagem do Infinito, que é o filho do Jonas da Terra 1, cujo Marta da Terra 2, ele é mal trabalhado. Porque ele é o cara que cria e dá fim para tudo. É o maluco que anda em 3.
Ele criança, ele adulto, ele velho. O problema é que, mesmo pela lógica da série, você não consegue entender como é que eles conseguem andar, como é que ele consegue andar em trio com ele mesmo em momentos diferentes da vida. Porque em algum momento você vai faltar um tempo, a menos que eles fossem de outra terra. E ele não é de outra terra. Ele é justamente o cara que dá origem a todos os dois mundos. Então você tocou num ponto importante, porque a partir do momento que uma série que vai bombardeando de conceitos científicos e está muito preocupado em estabelecer uma relação de nexo causal de todos os muitos personagens que eles colocam na trama, esse tipo, na minha opinião, assim, eu não acharia estranho se a série tivesse um outro propósito, mas a partir do momento que ela reforça essas características, eu acho isso um erro. Um roteiro não precisa explicar tudo que ele bota na tela, mas a partir do momento que ele vai explicando tudo e não explica uma passagem especificamente, aquilo me soa estranho, né? Jorge, deixa eu te falar. Fala. Eu acho que foi o debate mais acalorado que a gente teve. Mas foi um bom debate, as pessoas estão participando. A Josi no Instagram muito legal. O lance do Egon é porque a linhagem dele são os Nielsen. Eu estou tentando construir a linhagem dele na cabeça, mas eu não lembro. Não, porque ele não é, mas ele não é um Nielsen. O Nielsen é a Agnes. É a Agnes com quem a esposa dele se envolve, mas ele não se relaciona com os Nielsen. O Egon Tideman, ele sempre foi um Tideman. E o Marco Repa, que é colega nosso também, lembrou bem do Amor Fati, né? O Ricardo até deu razão para ele, é verdade. É uma atmosfera que permeia esse personagem. Tem razão. Agora, tem uma coisa que para o final, e aí vem o spoiler máximo. Para mim, o final, até pela maneira como a série se constrói, deveria ser o seguinte. A Cláudia até tenta convencer o Jonas e a Marta a salvar o filho do relojoeiro. Mas ao chegar na frente do carro, eles justamente iriam causar o acidente. E aí iriam causar os dois ciclos. Entendeu? Esse final, para mim, teria sido grandioso. 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 E no final, acaba que o final é um final redentor. E aí o final redentor foge da perspectiva da série. Então eu não acho. Será que o final é redentor? Não sei se o final é redentor. Lógico que é redentor. Porque aqueles personagens nunca deveriam ter existido para começo de conversa. Eles existem por causa de uma tragédia que aconteceu em algum momento. Só que para mim o que seria condizente é aquilo também ser um loop infinito. Mesmo eles indo para 74, eles iam causar o acidente que ia resultar na matéria do tempo, que ia resultar em todos os mundos. Então eles nunca iam conseguir se desvencilhar daquele caos. Ô Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a gente vai precisar... Eu acho que não. Mas você acha que a gente vai precisar de mais um programa para desconstruir no sentido propositivo do termo a série, ou não? Acho que não. Acho que é bacana. Então deixa eu te falar, rápido, o que você mais gostou, o que você menos gostou. É difícil dizer o que eu mais gostei ou menos gostei. Eu acho que eu gostei de uma maneira geral, entendeu? Na maneira como eles articulam os diversos momentos do roteiro, entendeu? Tá. Então, o que eu não gostei são explicações que deveriam ter sido dadas que iam engrandecer a série. Como a questão do trio. O infinito. O filho da Marta e do Jonas. Isso deveria ter sido melhor trabalhado. E, é claro, a solução final, né? A solução definitiva, melhor dizendo, deveria ser melhor trabalhada. O que eu gostei? Gostei da ambientação, gostei do tom melancólico da série, gostei da coerência audiovisual, das rimas que visualmente são feitas. Peraí, René, deixa eu só responder a Josi do Instagram. A menina tem a Agnes e o Rano. A Agnes é a mãe do Tron Tenilson. É verdade, mas a filha da Hannah é a Cília. A Cília que vai para o futuro
ser assistente da Elizabeth e volta para o passado para casar com o Bartosz. E aí vai dar origem. Mas ela não é uma Nielsen. Mas continua, René, desculpa. Fala. Bom, enfim. Então, eu gostei da ambientação, eu gostei do tom melancólico, gostei do tratamento visual, das rimas visuais, reconheço os trunfos do roteiro e fundamentalmente da edição, da montagem. Agora, achei que a série peca muito no ritmo, em especial na segunda temporada. Achei o final da terceira temporada precipitada, principalmente... Isso tudo bem, ok. Principalmente nos últimos 3 capítulos. Eu achei o final, o último capítulo, a despeito de ser bonito, assim, lírico até, eu achei ele muito claramente a série tentando fechar a maioria dos pontos que ela abriu durante a temporada. A série, na minha opinião, falhou miseravelmente em não construir qualquer empatia por qualquer um daqueles personagens. Mas isso eu vou brigar com você até no próximo ciclo. Não, tudo bem. E aí eu acho que por isso é uma série que, a despeito desse hype, ela vai rapidamente ser esquecida pelo público. Porque ela, na minha opinião, como ela não conseguiu construir nenhum grande personagem, nenhuma cena memorável, ela não vai enriquecer a simbologia, ela não vai enriquecer a iconografia da cultura audiovisual, mesmo da cultura pop. Então ela vai gradativamente ser esquecida. Bom, é o que eu acho sobre a série, Jorge. A palavra final é sua. Eu não acho que ela vai ser esquecida porque, assim, ela está muito acima da média. Ela está muito acima da média de qualquer série que a Netflix produziu, inclusive daquela queridinha Sense8, que eu acho que Sense8 está aqui. Dark está muito acima de Sense8, mas muito mais acima. E Dark está muito acima de outras séries do gênero que os americanos fazem. Do gênero. Ficção científica, fantasia com uma pegada de filosofia. Não estou comparando com concurso como Mad Men, Breaking Bad. Não. Eu acho que Dark está muito acima da média de boa parte das produções do gênero que os Estados Unidos produzem. E está muito acima da média de boa parte das produções que a Netflix entrega. Certo? Por isso que eu acho que ela vai entrar para a história. E acho que ela vai entrar para a história justamente porque ela estimula o debate. E aí torna... Eu não digo que ela vai ser um clássico, mas ela vai entrar para a história com uma série que proporcionou esse debate acalorado em qualquer lugar que se vá, entendeu? Tá bom. Bom, gente, é isso aí. Foi um prazer, foi divertidíssimo falar hoje sobre Dark. Eu acho que a gente acertou no time, né? Tá todo mundo falando sobre essa série. Sim. A gente procurou discutir aqui aspectos fílmicos da sua narrativa, obviamente do roteiro e do universo que está representado na série. Foi um prazer falar com todos vocês hoje. Um grande abraço. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Jorge Gustavo, René Guedes, Instituto de Cinema de São Paulo. Eu vou dar o meu tchau, passo a palavra para você e tchau. Tchau, pessoal. Vai lá, Jorge. Pessoal, muito obrigado por quem nos acompanhou até agora. Vamos nos ver no próximo ciclo, que deve ter início na sexta-feira que vem, sem ser o Apocalipse, certo? E nos adicione nas redes, Jorge Gustavo Pena Rodrigues, René Guedes. Até o próximo ciclo, até a próxima sexta-feira, sem Apocalipse. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Valeu.